gastança simplesmente é a realidade. Mas vamos lá, o dólar fechou 4 hoje, hein? Sim, mas isso daí, se você tomar, se qualquer pessoa tiver paciência e olhar no Google, na internet, no YouTube, vai ver lá eu dizendo que ali por agosto, quando começar o processo eleitoral, o câmbio vai subir. Vai subir por quê? Porque o Brasil tem hoje 1 trilhão mesmo, com T de tapioca, 184 bilhões de reais vencendo em 6 dias. Esse é o crime do sistema financeiro. E na medida em que eles não conseguem tutelar a nação, para continuar, hoje saiu também o dado dos bancos. A economia toda indo para o vinagre, o comércio fechando, a indústria fechando, o povo desempregado, e os bancos tiveram 41 bilhões e 600 milhões de reais de lucro no semestre. De onde é que está saindo esse dinheiro? É do seu bolso, meu irmão. É da sua condição de não poder pagar a prestação da Casa Bahia. E isso vai mudar se eu tiver a chance de ser presidente dessa grande nação. Candidato, deixa eu colocar aqui o seguinte, o senhor já deu demonstrações claras de que não concorda com a lei da ficha limpa, de que foi contra a lei da ficha limpa. E também, em uma entrevista recente, o senhor disse que a única expectativa de liberdade ao ex-presidente Lula é, segundo as suas palavras, se a gente ganhar as eleições e restaurar o poder político. A gente deve entender aí uma crítica, uma afronta às instituições, judiciário, Ministério Público ou não? Claro que não, eu sou professor de direito. Eu não faço da política meio de vida. O que eu sei, entretanto, é que hoje o Brasil vive um estado de certa baderna institucional. Por quê? Porque o poder político desmoralizou-se. O poder da presidência da República está ocupado por um trânsfuga, uma pessoa que foi acusado de corrupção passiva pela primeira e pela segunda vez na história brasileira, que é o Michel Temer. E o Congresso Nacional, por sua maioria, também está enrolado em tudo que não presta, de corrupção, de ladroeira e de privilégio, enquanto todo dia avança sobre os direitos da população mais sofrida, tiveram até coragem de avançar, ou de querer avançar, sobre os aposentados. O que não faltava mais nada, essa batalha pelo menos nós vencemos, mas fiquem sabendo, se essa gente ganha a eleição, vai ser a primeira providência que vão tomar, porque eles estão aí para servir aos interesses estrangeiros. E aí, repare bem, a partir desse colapso do poder político, todo garoto do Ministério Público, eu não duvido de boa fé, está tutelando os prefeitos por aí afora. Outro dia eu cheguei em Curitiba, estava lá o Gustavo Frutti, que era prefeito, zangadíssimo porque o promotor tinha mandado ele botar banheiro nos pontos de ônibus. Agora o cara não tem a menor ideia do que é isso. Mas vamos lá. O senhor controlará o Ministério Público? Hein? O senhor controlará o Ministério Público? Não, controle não. Eu ajudei a desenhar, como constituinte estadual, e participei do debate nacional, esse poder técnico, não é um poder democrático, é um poder que se acessa por concurso público, cuja tarefa deve ser seguir a lei, proteger os direitos difusos, proteger, o patrimônio histórico, proteger a lei, a legalidade, a decência, a moralidade. Não é o que o Ministério Público está fazendo hoje. Não é mesmo. Vamos pegar aqui. O cidadão, você não sei onde estava 3 domingos atrás. Eu estava em casa com meu filhinho pequeno, Gael. E aí começou, 8 horas da manhã, um juiz mandou soltar o Lula. 9 horas o outro mandou prender. 10h30 o outro mandou soltar. 11h30, 12 horas o outro mandou prender. Aí o delegado da Polícia Federal, a mesma lei. A mesma lei. Mas pro telespectador... Só um minutinho. Isso ficou igual o cachorro do Tom Cavalcante, que se chamava Pra Dentro. Então, o cachorro do Tom Cavalcante chamava Pra Dentro, morreu de esquizofrenia. Porque ele dizia pra fora, pra dentro, pra fora. E o cachorro morreu. Porque... Mas como é que o telespectador deve entender que uma vitória sua pode significar uma expectativa de liberdade ao ex-presidente Lula? Isso parece não ter ficado claro. Não é a minha vitória. Isso aí foi uma fraude, na minha opinião. É só quando a gente restaurar o Estado de Direito democrático que a lei vai ser império, voltar a ter o império e não a preferência de um juiz. Porque, vamos lá, ninguém precisa ser advogado. Se a lei é a mesma, como é que um juiz pode soltar o outro mandar prender 4 vezes no mesmo domingo? O senhor diria que isso é um sintoma de baderna, francamente. O Supremo está comprometido? O Judiciário, a cúpula do Judiciário está comprometida? Olha, eu nunca vi em país nenhum do mundo julgamento ser transmitido ao vivo por televisão. Mas isso e que há uma politização, do judiciário brasileiro, isso até as pedras do caminho estão vendo. Quem defende transparência na vida pública como o senhor não concorda com a ideia de que os ministros possam tomar suas decisões às claras, diante das câmeras? Não, eles devem tomar decisões às claras, mas diante das câmeras não. Por quê? Porque o lobismo, o grupo de pressão, essas coisas todas, não é justiça. Justiça é a interpretação severa, portanto, só os juízes têm garantias. Quais são as garantias? Irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade, vitaliciedade, ou seja, eles são intocáveis para quê? Para decidir, inclusive, no contramão, no contrassenso, em afinidade com a lei. Porque, repare, vamos pegar o julgamento do Lula. A lei é assim, para mim, para o Lula, para qualquer do povo. E aí um juiz diz que ele é culpado
e tem que ir para a cadeia em segunda instância. O outro juiz diz que ele é culpado, mas que não tem que ir para a cadeia em segunda instância. Vota 5-4, a mesma lei. Quem é que pode ter segurança jurídica num país como esse? A mesma lei. 5-4. Vamos voltar para o seu plano de governo? Vamos, é bom. CPMF, a possibilidade de retorno com algum A ou algo CPMF é parecido? ruim. A CPMF é ruim. Eu estou estudando, não está decidido ainda, um tributo sobre, e aqui a diferença é que contribuição não é partilhada com estados e municípios, mas um tributo sobre grandes transações financeiras pode ser necessário transitoriamente para superar o gravíssimo colapso das contas públicas brasileiras. Em um minuto, o senhor consegue responder algo rapidinho? Tentarei. O senhor falou bastante mal do Congresso Nacional. Da maioria. O índice de renovação esse ano será baixíssimo. 80% dos parlamentares se recandidataram. Como é que o senhor vai governar com esse Congresso? Primeiro, propor as minhas propostas antes, como eu estou fazendo, e levando bordoada para defendê-las. Se eu escapar, escapo eu e a ideia, e o projeto. Segundo, a reforma tem que ser proposta na primeira hora. Todos os presidentes da República no Brasil se elegeram com minoria, mas nos 6 primeiros meses tiveram poderes quase de imperador. Portanto, eu quero propor na primeira hora. Terceiro, negociar às claras um novo pacto federativo. Na prática, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados, o reflexo disso é a saúde que está se deteriorando, a educação que está se deteriorando, a infraestrutura que está se deteriorando, segurança que está se deteriorando, porque os estados estão com a língua de fora. Eu vou negociar com eles um redesenho das contas do governo, as tais reformas, e troca de um redesenho do Pacto Federativo. Seu tempo, e candidato. Quarto, termina agora, nós vamos chamar o povo a votar, quando houver impasse, diretamente através de plebiscitos e referendos. Um minuto para suas considerações. Mais uma vez, felicito e agradeço a Record, agradeço a você que está nos ouvindo. O seu voto vale muito. Ela está dizendo que não vai haver renovação, mas você é que sabe. Escolha um candidato que mereça o seu voto, a sua confiança. Não vote por conversa fiada. Compare quem está ali propondo mexer com o seu destino. Não decida agora. Veja se tem ficha limpa, se tem boas propostas, se andou fazendo aquilo que está falando que vai fazer hoje. E Deus vai abençoar essa grande nação e nós vamos voltar a ser uma nação feliz. Deixa eu ver que o senhor tem mais 30 segundos. Tá bom, chega. Candidato, muito obrigado, então, pela participação aqui nessa sabatina. Obrigado. Olha, eu quero agradecer a todos e também lembrar que esta entrevista pode ser revista na íntegra dentro do Play Plus, que é a nossa plataforma, a nossa nova plataforma aqui da Record TV. Olha, amanhã às 7 horas da noite nós voltamos com outro candidato. Você vai ficar agora com as notícias da sua cidade. Muito obrigado. Boa noite para você.